O próximo tipo de modulação que nós vamos estudar aqui é a chamada modulação FM. Bom, eu posso, como passo preliminar, né, a gente pode entender a modulação FM como um simples bloco chamado, um simples circuito, né, chamado VCO, oscilador controlado por voltagem, ou seja, é um bloco no qual você entra um DC, né, um sinal de baixa frequência, e a saída, né, aqui no caso o ômega, né, a frequência angular, o 2πf, variam de acordo com com esse sinal de baixa frequência. Então, você entra com um sinalzinho de baixa frequência e sai com um sinal de alta frequência. Você entra com um sinal DC e sai com um tom. Basicamente é isso. Então, olhando aqui o nosso exemplo no GNU Radio, eu tenho um signal source. Você pode estar percebendo aqui que o signal source está sendo excitado com uma dente de serra, frequência bem baixinha, 0,2, ou seja, ele está variando, né, entre 0 e 1 volts, né, bem baixinho, frequência bem baixa. Eu estou visualizando com esse time sync que eu estou visualizando essa dente de serra, eu tenho esse throttle aqui no meio, tá desativado, tá bypassado, e aqui eu tenho o meu frequency modulator, que é basicamente o nosso VCO que nós falamos. Esse VCO ele tem uma sensibilidade aqui que eu coloquei 1, só para vocês perceberem, né? E aqui eu tenho na saída do VCO um time sync e um frequency sync. Então, lembrando, né, eu tenho dois time syncs, um para o sinal de baixa frequência, né, que é o sinal que está na entrada do VCO, e outro também para a saída do modulador de frequência. E eu tenho aqui tá desativado, né, para que eu consiga escutar. Eu vou ligar isso aqui para que vocês consigam escutar o tom que sai. Então vamos ver o que acontece. Você está vendo? Então eu vou desativar aqui. Eu vou desligar disable. Por que ele não reclama aqui? Ó? Porque ele não tem ninguém indo para esse bloquinho. Quando eu desabilito esses dois, ele não fica indo para lugar nenhum. Ele ainda tem, né, as amostras ainda tem lugar para elas irem se alocar, né? Então o que está acontecendo aqui é o seguinte: se você for olhar, né, vamos ligar aqui sem um som, eu tô aqui, ó, deixa eu só abrir o Ctrl Panel para que você veja melhor. X máximo, eu vou aumentar aqui bastante. Aqui, ó, já dá para começar a ver a nossa onda. Aqui, ó, a nossa onda de 0,2 Hz. Então, essa onda aqui, vamos dar aqui um alto, vamos ver se ele para, né? Essa onda aqui, ela está na entrada do VCO, ela está sendo na entrada. Então, aqui, quando é 0, eu tenho uma saída, uma frequência, e quando é 1, eu tenho outra frequência, e o sinal, a frequência vai subindo linearmente, né, de acordo com essa dente de serra. Você consegue ver aqui o sinal no domínio tempo, né, o sinal de saída do VCO no domínio tempo. Você vê que é uma onda, se trata de uma onda complexa, de um sinal complexo, uma senoidal completa. E aqui eu tenho, né, a nossa portadora, ela está dando esses pulinhos. Isso aqui é problema de hardware, né? Na realidade ele deveria fazer o negócio linear. Aqui um pequeno parênteses, né? Eu percebi que o GNU Radio ele tem alguns problemas quando você faz sincronização. Né, alguns problemas quando você faz sincronização. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 1 Hz, se eu colocar aqui a frequência de 1 Hz, ele deveria fazer de forma bem linear esse 1 Hz a ficar pulando, né, entre as frequências. Mas você percebe que a visualização aqui não está bem direitinho. Esses pulinhos que ele dá, muitas vezes é o próprio GUI que está mostrando, ou seja, ele não está mostrando rápido o suficiente aqui, fica dando esses, né, como a banda da sua televisão, do seu YouTube dá uma travada e ele dá uma acelerada. Mas fechado esse parênteses, basicamente essa que é a ideia do nosso VCO. Então, essa é a chamada modulação FM. Num caso real, você estaria entrando aqui com um sinal de áudio, né, com uma música, e aqui você estaria saindo com o seu sinal modulado. Eu só não mostrei, desculpa, eu só esqueci de mostrar a faixa de frequências. A faixa de frequências que nós estamos mudando está aqui, ó, se eu for dar um zoom aqui, está entre 16 e 21 kHz. Então eu estou entrando com 1
né? Eu estou entrando com 1 Hz na realidade e eu estou saindo com 21, então com 16 a 21. Então esse aqui seria o nosso como se diz, o nosso sinal de áudio, né? o sinal a ser modulado, e o frequency modulator ele entregaria um sinal variando em frequência. Você vai ver nos livros, né? O sinal não é tão simples, a matemática desse negócio não é tão simples, né? Que descreve esse sinal que eu tenho nesse ponto. Tá bom? Então esse é o processo do modulador de frequência. Então o que nós vimos, né, é esse piquinho fazendo esse passeio aqui. Conforme eu estou aqui, eu estou num ponto, quando eu estou aqui, eu estou no outro. Você percebe que esse sinal também ele é semelhante ao chirp, né, que nós vimos antes. Nós temos a frequência sendo controlada por um sinal externo. De uma certa forma, você também poderia fazer um chirp usando esse approach aqui, essa técnica aqui, usando um modulador em frequência. Esse bloco Frequency Modulator ele possui apenas um parâmetro, aqui ficou em cima, denominado Sensitivity, sensibilidade. A unidade desse negócio é radianos por amostra. Então eu chamo a atenção que aqui eu tenho amostra, ó. Então se eu tenho radiano por amostra, esse troço também depende, né, do sampling rate. O que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte: se eu for ter maiores detalhes, se eu quiser ter maiores detalhes desse negócio, eu venho na documentação, e na documentação aqui, por exemplo, no meu caso, eu não sei se é o caso de vocês, quando vai mostrar a equação, ele apagou aqui. Eu não sei se é o meu GNU Radio, né? Eu não sei se é o problema do Windows, mas ele não mostrou. É aquele velho problema que eu falei, né? A gente sempre tem dificuldade aí de achar as coisas no help. Quando tem aqui, por algum motivo não apareceu, a equação aqui desapareceu. Bom, mas aí, dando uma dica para vocês, você não tem essa informação. Como é que você acha essa sensibilidade? Essa sensibilidade, S aqui, na verdade, se você for na internet, ela é definida, presta bem atenção, como 2π F delta sobre Fs. F delta simboliza o máximo desvio de frequência. Né? Então, no caso, nós vimos um pico aqui, outro pico aqui. Esse é a diferença, né? Essa excursão aqui é o chamado F delta. E o Fs, presta bem atenção, é o sample rate que você está usando. Então você percebe que esse negócio depende do sample rate. Esse S depende do sample rate. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um outro esquema aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, ó, vamos lá. Aqui o signal source eu coloquei uma frequência de 100. O nosso sample rate é 32. Eu coloquei a sensibilidade em 1. Né, em 1, e vamos ver o que sai aqui. Bom, eu só estou analisando o Frequency Sync, então eu fiz alguns ajustes para que ele ficasse paradinho, né? Coloquei a frequência mais alta, aí começam a aparecer esses caras aqui. Se você for ver na teoria, você vai ver que tem umas equações, o equacionamento a saída da onda FM é bem complicada, mas basicamente nós estamos aqui oscilando entre 16 e 21. Então, que tipo de sinal é esse? Que para uma amplitude, um sinal de uma onda quadrada entre 0 e 1, agora eu não tenho uma onda triangular na realidade, né? Agora eu tenho uma onda quadrada. Quando é 0, ele está, né? Voltando aqui para o PDF, quando é 0, ele está em 16, e quando é 1, ele está em 21. Então, que tipo de modulação é essa? Que tipo de sensibilidade é essa? Colocando na formulinha, a sensibilidade vai ser 2π 21 menos 16 sobre o sample rate, que é 32. Todos esses aqui estão em unidade de kHz. E isso aqui vai dar aproximadamente, né, eu fiz a medida aqui meio no olho, vai dar aproximadamente 1, que foi, né, de fato a sensibilidade que nós escolhemos. Então, a sensibilidade ela é escrita dessa forma. Se você vier aqui e mudar o sample rate, se você aqui, em vez de 32 mil, colocar, sei lá, 64 mil, as suas frequências elas vão estar mudando, né? Agora as suas frequências foram para 32 e 42, certo? Então, esse que é o conceito da sensibilidade. É um negócio simples, mas às vezes você, para achar essas informações, é difícil. Você tem que estudar, bolar aí um flow graph simples, né, para que você consiga achar a informação. Bom, então isso é sobre o FM. Agora nós vamos falar um negócio já mais complicado, um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais avançado, que é a chamada modulação digital.
Como vocês devem lembrar, vocês devem ter visto, modulação digital você usa aí em tudo que é rádio digital, tudo que é sistema, tudo que é Wi-Fi, Bluetooth, rádio digital, comunicação de herb com centro de comutação e controle, tudo que você imaginar. A modulação digital, você tem a portadora, né? Você tem os dados, eles estão espalhados aqui. Só para lembrar, isso aqui é o sinal I e isso aqui é o sinal Q, né? Então essa aqui é a portadora que está assim, né? E a Q, né? A portadora aqui, ela está a 90 graus. Então, conforme você tem a distribuição dos pontos aqui, você tem QAM, BPSK, aquela história toda. Bom, o GNU Radio, para você fazer a modulação digital, você precisa de dois objetos, né? Você sempre tem que ter esses dois objetos casados. O Constellation Object, que ajusta os parâmetros do tipo de modulação que você quiser, e o Constellation Modulator, que ele realmente faz o processo, que ele realiza a modulação. Então, entrando aqui no nosso modelinho, né, Digital Modulation, eu tenho algumas coisas aqui embaixo que estão desativadas, só foram alguns testes que eu fiz. Ajustar aqui, foram alguns testes que eu fiz. Então você percebe aqui, ó, eu tenho um bloco chamado Constellation Object e Constellation Modulator. O Constellation Object, você faz a seleção do tipo de modulação que você quer, ó, e você percebe que o Constellation Object, quando eu mudo aqui, automaticamente muda o Constellation Modulator. Como se trata de modulação digital, eu estou usando um random source. Esse random source, a saída dele é um byte, né, entre 0 e 255 e 100 amostras. Aqui na documentação, de novo, tem alguma coisa bem leve, bem light aí, mas basicamente seria uma fonte de ruído, mas essa fonte de ruído não está gerando sinais analógicos e sim está gerando bytes, né, bits aleatórios entre 0 e 1. Então esse random source ele vai para o Constellation Modulator. Basicamente esse throttle controla aí, como já nós falamos várias vezes, o tráfego de sinais. Um negócio do throttle que eu não mencionei ainda, não importa onde você coloca o throttle, você pode colocar o throttle ao longo do seu sistema, ao longo do seu flow graph, onde ele estiver, ele vai controlar o tráfego de todos o seu flow graph, tá? Não existe uma regra que eu tenha que colocar logo depois do gerador, coisa parecida, não há necessidade disso. Então depois do throttle a gente tem um GUI Sync e eu tenho esse Channel Model aqui que eu vou falar depois. Até por hora eu vou dar um disable nele, né? Eu vou dar um disable nele para que vocês visualizem o que acontece. Então esse é o básico, né, do nosso modulador. Então esse random source ele gera aqui, como eu estou enfatizando, um byte, né? Um stream de bytes aleatórios 1 e 0. E aqui esse modulador, ele de acordo com o byte C1 a 0 vai posicionar, né, ou par de bits, ou conforme o tamanho, né, da palavra, ele vai estar posicionando nesse plano IQ. Então, só para mostrar para vocês, aqui eu tenho o resultado para BPSK, Binary Phase Shift Keying, e QPSK, Quadrature Phase Shift Keying. Então, você percebe que o BPSK, eu estou ou aqui, basicamente eu estou ou aqui, e o Quadrature eu tenho essa distribuição aqui, né? Quanto mais esse negócio for ponto, mais limpo é o seu sinal, né? Vocês lembram disso? Então, mostrando aqui na nossa simulação, vamos pegar o mais simples, que é o BPSK, ok? Então, o BPSK no GUI Sync, de novo aquele bug, eu minimizo, eu tenho aqui a minha distribuição de frequência, eu chamo atenção aqui, eu coloquei no nosso PDF, nós estamos falando na saída, né, na saída do nosso modulador ainda em banda base. Isso aqui não é RF. Como é que você está sabendo disso? Eu estou sabendo disso porque eu estou vendo, né, voltando aqui para o nosso GNU Radio, eu estou vendo aqui no nosso GNU Radio que eu estou aqui, ó, eu estou em 0. Então isso aqui não é RF. Eu teria que passar isso ainda por um modulador para jogar aí em 10 GB, 4 GB, 9 GB, a frequência do seu rádio digital que for. Em waterfall, né, como nós estamos falando, eu tenho um sinal gordo aqui de 0 até, sei lá, 10 kHz. No domínio tempo,
Percebe que aqui no domínio tempo eu tenho um sinal real, porque o vermelho aqui está zerado, porque nós temos um BPSK, e a constelação, como nós falamos, aqui nós temos a constelação, só em phase. Só real, né? Se eu colocar em vez de BPSK QPSK, agora eu vou ter uma mudança. Nós temos esse cara aqui um pouquinho maior, né? Como eu estou mostrando aqui, né? Cadê como eu estou mostrando aqui? Eu tenho em QPSK um pouquinho, uma diferençazinha aqui. Começa a aparecer, como o slide está mostrando, começa a aparecer o time domain, no domínio tempo eu tenho agora o imaginário, e naturalmente na constelação eu já tenho bem mais posições ao longo do IQ, certo? Então, aqui uma observação, né, que eu não me esqueço, que é muito importante. A modulação digital, ela é uma modulação em amplitude. Se você for perceber, eu vou voltar aqui para o nosso slide, que fica mais fácil de eu mostrar. Nunca se esqueça e não despreze o fato de que esse negócio aqui, ó, é um eixo que está mostrando amplitude. Ele está mostrando amplitude, esse negócio. Aqui eu tenho amplitude de fase, mas por que eu estou falando isso? Isso aqui, ó, esses eixos aqui, conforme eu ando para cá, eu tenho uma amplitude maior. Significa dizer o seguinte, que se eu passar esses dados, se eu for modular os dados digitais num amplificador que é não linear, o que vai estar acontecendo? A posição desses caras aqui vai ganhar uma amplificação que é diferente, né? que não é não linear, e vão começar a se acavalar com esses outros símbolos, ou seja, os símbolos vão ficar juntos um do outro e você não vai conseguir fazer detecção, ou seja, isso significa ruído. Então, depois de modulação digital, a gente tem que ter um amplificador linear, certo? Entrando um pouco em eletrônica. Então, seguindo adiante, um negócio bem interessante que o GNU Radio tem, e aqui é outro daqueles casos, você pode falar horas sobre esse negócio aqui. Existem vários módulos contendo modelos de canal, né? O que é um modelo de canal? O modelo de canal, ele faz uma análise matemática. O que acontece se o meu canal, né? O meu canal é o nome, né, que se usa para o ambiente de propagação, né? Uma sala, um ambiente indoor, ou uma sala de aula, um ambiente residencial, um shopping center, ou um ambiente outdoor. Como é que funciona a propagação do sinal, do meu sinal nesse ambiente? Existem várias, isso tem uma matemática bem desenvolvida, e os modelos matemáticos de canal, eles modelam então as perdas. Então, por exemplo, se você estiver no ambiente urbano, o que se espera do ambiente urbano? Que você tenha, né, chegando no seu receptor, uma soma muito grande de sinais, o mesmo sinal chegando por causa dos ecos. O sinal bate num prédio, bate no outro, bate no chão, bate num carro em movimento. Aí, se o carro está em movimento, você tem efeito Doppler. Então, toda essa modelagem, ela é um negócio sofisticado, é um negócio complicado. Você consegue fazer aqui com esse bloco chamado Channel Model. Então, esse Channel Model, ele possui aqui, você consegue, então, os sinais entram limpinhos aqui, o Channel Model, ele suja o sinal, vamos dizer assim, com os efeitos que você vê na prática. Por exemplo, você consegue colocar tensão de ruído, um nível de ruído que você agrega ao seu sinal, né, o ruído branco, frequency offset, ou seja, quanto que a sua frequência muda ao longo do trajeto, que é o caso de um efeito Doppler. Esse steps aqui, ó, isso aqui é um negócio interessante. A documentação aqui está relativamente está mais completa. Os taps, isso aqui são taps de um filtro FIR que emula, né, um caminho de multipercurso. Então, o que acontece aqui é o seguinte, o multipercurso ele é modelado com base num filtro Phi, né, Finite Impulse Response. O default é 1 mais J. O que significa isso? Se você tiver, deixa eu tentar escrever aqui, se você tiver
y na n, a amostra yn, ela vai ser o quê? Ela vai ser, num caso, vamos escrever num caso real, né, que a gente falou do multipercurso. Eu vou ter o x na n, mas eu vou ter também, que a amostra n, eu vou ter uma amostra xn menos 1 mais xn menos 2 mais... Né? Vocês estão entendendo onde é que eu estou chegando aqui, né? Mais dois pontinhos aqui. Todas essas amostras aqui que vêm depois são as amostras que estão chegando atrasadas, certo? Devido ao multipercurso. E essas amostras, elas vão ter aqui, multiplicando elas, um número A1, um número A2, um número A3 e por aí vai. Esses números aqui, eles são complexos. Por que significa complexo? Eles mexem em módulo e fase. Então, isso explica para você que no seu receptor você está chegando com um sinal grandão, que é a visada direta, como se chama, e vários outros sinaizinhos, cópias desse, mais atrasados e com amplitudes diferentes, certo? Então, esse que é o conceito, né, desse filtro FIR. O 1 mais J, você vai perguntar, pô, mas o que é 1 mais J? Eu coloquei aqui uma observação. Essa função, tanto no MATLAB como no Octave, ela mostra a resposta do filtro a partir dos steps de vetor B e A. Então, vindo aqui para o Octave, se eu colocar help frec, o Octave, né, é uma cópia grátis aí do MATLAB. O frec-z, você tem então esse tipo de resposta. Ele BA, né, onde BA, o que significa? O coeficiente do numerador é B e A é denominador. Então, se nós colocarmos aqui frec-z, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, frec-z 1 mais J, e esse aqui é numerador e denominador, né, que é o que o GNU Radio colocou aqui, né, voltando aqui no nosso slide, ó, yn é 1 mais J xn, então só tem o numerador. Se eu fizer isso, né, no Octave, eu tenho, né, aqui, é uma coisa bem simples, mas se você for analisar aqui, ó, a resposta desse filtro em módulo e fase. Então ele está dando uma atenuação de 3, se eu não fiz nenhum erro, nenhuma bobagem, uma atenuação de 3 e uma fase aí de 45, né, conforme você mexe aqui na frequência normalizada. Então com o Octave, né, você consegue ver qual que é o efeito desse TAP. Muito bem, vamos sair daqui. O que acontece então, voltando para o nosso GNU Radio, quando eu coloco esse Channel Model, acontece isso. Vamos ligar aqui. Olha que interessante. Aqui eu tenho o meu sinal. Eu deixei o waterfall. Esse aqui de baixo é o sinal sem ruído, sem o canal, e em cima é com o canal. Olha aqui a diferença. O que acontece? Quando eu tenho o canal, você percebe que os meus dados foram torcidos, que é aquele 45 graus que nós vimos no Octave. Então, é muito mais difícil a detecção nesse caso que nesse. Na prática você está jogando 11 megabits por segundo no transmissor e o receptor está recebendo 5. Por quê? Porque os outros dados ele descarta via correção de erro ou pede para mandar de novo, né? Então, tudo isso aí é comunicações. Se eu vier aqui e tirar esse TAP aqui, eu vou deixar só um, eu vou dar um cut e vou deixar só um, né, no canal. O que vai acontecer? Quando você tem um no canal, naturalmente a constelação nos dois lados é igual, né? Então aqui eu não tenho multipercurso. Se eu colocar aqui um noise voltage, vamos colocar aqui um, né, com um ruído branco no canal, que geralmente é o caso, o que vai acontecer? Só com ruído, olha que bobagem que acontece, né? Você praticamente está com o caso ideal assim, e o caso real você está jogando ruído aleatório nas amostras, o negócio fica um pandemônio, né? Quer dizer, a detecção aqui fica praticamente impossível, fica bem mais complicado, certo? Então você percebe que esse bloquinho permite que você faça aí N estudos, dá para fazer N estudos, N avaliações aí de acordo com o modelo de canal que você tenha. Isso também, o Simulink do MATLAB é bem forte também, mas só para mostrar que existe essa alternativa também dentro do GNU Radio.
certo? Um negócio bem interessante. Como eu falei, o GNU Radio ele é muito forte, né, nessa parte de SDR, como eu falei, e também nessa parte de comunicações, de protocolos. Isso aí eles tem bastante gente trabalhando, você acha bastante informação, né, e para esse tipo de coisa na internet. E finalmente, nosso último exemplinho que eu passei aqui é modulação AM. Então nós falamos FM, on-off, falamos modulação digital, e agora vamos para a modulação mais antiga, que é a amplitude modulada, no qual eu coloquei também uma demodulação e coloquei também um modelo de canal. Né, para fechar aqui o nosso curso, esse exemplozinho aqui. Então aqui eu tenho a modulação AM, ela é simplesmente feita por esse multiply, né, como nós falamos várias vezes. Eu tenho aqui o signal source, o meu áudio, vamos dizer, seria um tom de 1 kHz, uma senoide de 1 kHz. O meu signal source, a portadora, seria 12 kHz, a frequência mais alta. Eu estou adicionando uma constante, né? Vocês lembram, isso aqui para dar o coeficiente de modulação lá de AM, né? Eu estou adicionando uma constante de 1 e aqui eu faço o produto. Simplesmente isso. Aqui eu já tenho amplitude modulada, né? O sinal já em RF. E eu passo por um channel model, como nós falamos aqui, e aqui eu tenho a demodulação. É um simples bloquinho que faz a demodulação de AM. E depois da demodulação de AM, eu escuto, eu vejo o sinal em tempo e frequência. Basicamente é isso. E eu tenho um GUI range para colocar o noise amplitude, né? Amplitude de ruído que está atuando no meu canal. Então é um exemplo já um pouquinho mais complicadinho, um pouquinho mais cheio de coisa. O channel model aqui no caso eu coloquei esses TAPs, Complex Delay, Real Delay Imaginário, ou seja, o delay aqui que eu estou dando ele é controlado via dois números, duas variáveis, né, para ficar um pouquinho mais interessante da gente fazer on the fly aqui o exemplo. E amplitude de ruído também eu fiz um GUI range. E o nosso delay aqui também aparece aqui embaixo. Delay real, delay varia de 0 a 10, a parte real, e a parte imaginária também de 0 a 10. Vocês já vão entender o que acontece aqui. Bom, o que mais eu tenho para explicar? A demodulação aqui é um negócio simples. Esses dados aqui você acha na internet, né? São em relação ao áudio, né? Para você poder escutar. Não tem nada do outro mundo. Esse bloco de multiply ele faz a modulação AM. Talvez tenha aí um módulo mais sofisticado, mas eu usei só esse aqui. Então vamos rodar aqui o nosso exemplo. Vamos ver o que acontece. De novo, o nosso tom, você está escutando, é 1 kHz, né? Então aqui ó, eu estou com delay real. Se eu colocar delay real 0, né, vocês vão dizer, pô, mas você colocou delay real 0, que é o caso ideal, deveria aparecer aí o som desapareceu, eu só estou com a portadora. Quando você coloca 0, significa que você não está chegando nem o sinal em visada direta, né? Então a gente com 1 é o caso ideal. Eu vou baixar o som aqui, para que a gente consiga escutar. Agora, se eu colocar delay, né, se eu colocar delays, ou seja, se estiver chegando sinal por multipercursos, você vê que o som fica diferente, né? Você vê que aqui o espectro também fica diferente, né? Você vê que o espectro também fica relativamente diferente. E se a gente colocar ruído, aí sim, aí, começa a acontecer. E olha que interessante, quando você tem ruído, no caso do AM, o ruído atua na amplitude. Tá vendo? O ruído atua na amplitude, ou seja, a amplitude fica subindo e descendo. Por isso que o AM ele é mais sensível a ruído, porque como a informação está na amplitude, o ruído atua na amplitude, você escuta, ele é sensível ao ruído. Já o FM, o ruído atua na amplitude também, mas a informação está na frequência. O ruído não faz a frequência mudar. Não é porque você tem ruído, na sua onda, que a sua frequência vai passar de 1 kHz para 2. Atua só na amplitude. E aí o FM é bem mais, muito melhor o som por conta disso. Certo? Então, olha aqui, ó. Você vê que eu tenho já um sinal, eu já não escuto mais. Também, eu estou com 8 de amplitude, né? Eu já não escuto mais praticamente nada. Certo? Então, basicamente, aqui eu tenho o meu sistema, o meu delay imaginário e real. Né? O caso ideal é este aqui. Certo? E aqui eu tenho o sinal, né? Como eu falei, o meu sinal, a multiplicação, o produto na realidade, né?
que é essa portadora vezes o 1 kHz. Então a minha portadora aqui está voltando aqui, em 12, né? E o meu sinal meu signal source está em 1 kHz, certo? Por que está aparecendo 16 aqui? É aquela velha história, né? O sample rate, né? O sample rate que nós estamos visualizando. Mas esse tom é 1 kHz, esse tom é exatamente a 1 kHz, pode ficar tranquilo. Bom, era isso basicamente que eu queria mostrar para vocês hoje. Era isso. Esse seria o slide aí que a gente finaliza o nosso curso. A gente viu uma série de coisas assim de maneira rápida, né? E você viu aí que existe uma possibilidade, dependendo do seu ramo de atuação, se você dá aula, se você é estudante, se você mexe com SDR, se você quer fazer um circuitinho, se você quer complementar uma simulação em outra fonte, o GNU Radio tem N blocos, é uma coisa bem simples e bem fácil de você trabalhar. O que demora realmente, como nós falamos no início, é a questão do inicial. O início realmente ele é muito truculento, demora muito porque as fontes de informação são difíceis. E a gente espera aí que o nosso curso, né, professor Sérgio e eu, a gente espera que a gente tenha dado uma força, ajudado vocês aí. Falou? Obrigado!